Preste atenção em mim agora, pois o que vou revelar é o verdadeiro divisor de águas entre a mediocridade e a liberdade financeira. Você já se perguntou por que as mesmas pessoas, com os mesmos recursos e as mesmas 24 horas, conseguem dominar um nicho e faturar 6 dígitos em 3 anos, enquanto a maioria trabalha 40 anos apenas para chegar ao ponto de partida? A resposta não está no dinheiro que eles têm, mas na mente que eles usam. O problema não é o seu esforço. O problema é a qualidade, a agilidade e a direção do seu pensamento. A maioria das pessoas pensa dentro de um quadrado mental de 40 por 40 centímetros, desenhado para elas pela sociedade, pela família e, principalmente, pelo medo da mudança. Elas pensam de forma linear, previsível e reativa. Se a solução para atingir a meta dos seus sonhos não está no passo a passo tradicional, elas travam, voltam para o seguro e desistem. E adivinhe, a verdadeira liberdade financeira nunca está no passo a passo tradicional. As maiores fortunas e as carreiras mais disruptivas do mundo digital foram construídas por aqueles que viram o que todos viram, mas pensaram o que ninguém mais pensou. Eles tinham uma mente visionária. E o que é essa mente? Não é um dom ou uma herança de família. É uma habilidade treinável. É o músculo que permite que você se torne imprevisível para a concorrência, mas estratégico e claro para si mesmo. Se você quer ter a velocidade de crescimento que a maioria não tem, se você quer ver seu negócio disparar e sua renda passiva se multiplicar, você precisa urgentemente pensar de uma forma que a maioria sequer concebe. Você está pronto para abandonar o pensamento óbvio? Você está pronto para sair da fila da previsibilidade e criar a sua própria estrada para a riqueza? Se a sua resposta for sim, você precisa entender o primeiro e mais fundamental passo: a destruição da sua programação atual. A mente visionária nasce de uma rebelião interna contra o que é seguro e cômodo. O primeiro elo para acender essa faísca exige que você entenda a lei do contrário. Todo mundo vê o problema como um muro que bloqueia o caminho. Você precisa vê-lo como um convite para a inovação. Todo mundo vê o fracasso como um ponto final e um motivo para se esconder. Você precisa vê-lo como um rascunho valiosíssimo, com dados explícitos de como não fazer da próxima vez. O verdadeiro visionário não espera a luz verde da aprovação. Ele vê a escuridão da incerteza e sabe que está olhando para um espaço vazio, esperando que a sua ideia seja a primeira a brilhar e dominar aquele nicho. Mas essa transformação não é passiva, ela exige um movimento poderoso, a fusão de 3 forças que, quando alinhadas, nos levam ao coração de toda a conquista. Imagine comigo a maior e mais perigosa mentira que a sociedade nos vendeu: a programação mental, que mantém 99% das pessoas em um ciclo vicioso de frustração. É a crença de que a segurança e a previsibilidade são o caminho para a liberdade. É o mantra da mentalidade de sobrevivência, um software de fábrica que você herdou e que está sabotando seu crescimento. Estude, tire boas notas, arrume um emprego seguro, não arrisque, pague suas contas e um dia, talvez, você terá tranquilidade. Eu lhe garanto, esse não é um plano para a riqueza, é um plano para a conformidade. É um modelo da era industrial projetado para produzir trabalhadores excelentes e não criadores de valor. Ele treina você para ser um seguidor impecável. Mas o mundo atual, o mundo da riqueza digital, da inovação e da escala, recompensa apenas os líderes e os imprevisíveis. O que é a mente visionária? É a coragem de ser o arquiteto do seu próprio pensamento. É o momento em que você se rebela contra essa programação e diz: eu não sou uma máquina de seguir ordens. Minha mente não é uma planilha de cálculos. Ela é um laboratório de invenção. A sua mente está programada para evitar riscos, para buscar o conforto imediato e para interpretar o medo como um sinal de perigo físico. Mas a riqueza adora o risco calculado e a mente visionária entende que o medo é apenas um semáforo amarelo, não um muro vermelho. O seu maior inimigo não é a concorrência no mercado, é a condição mental de ser previsível. Pessoas previsíveis têm resultados previsíveis, médios. Pessoas que pensam fora da caixa criam resultados que a sociedade nem consegue processar inicialmente. Eles são o caos organizado que gera uma ordem superior. Se você está cansado de ser previsível, se você quer quebrar o teto de vidro que limita seus ganhos e sua influência, você precisa destruir o que a sua mente considera normal. O normal é a armadilha. O normal é o lento. O normal é o que garante que você termine a vida se perguntando: e se eu tivesse tentado? O visionário olha para a manada, escolhe o caminho oposto e assume a responsabilidade total pelas consequências.
Esta rebelião é o primeiro ato de poder e ela precisa ser cimentada. Você não pode simplesmente querer ter uma mente visionária. Você precisa forjar essa capacidade com o mesmo nível de esforço e disciplina que um atleta olímpico dedica ao seu corpo. Essa forja exige a fusão de 3 forças que sustentam toda a conquista. Se você falhar em alinhar uma delas, todo o sistema entra em colapso. Imagine comigo a maior e mais perigosa mentira que a sociedade vendeu a você. A crença de que a segurança e a previsibilidade são o caminho para a liberdade. Essa é a programação mental que mantém 99% das pessoas presas. Pense na sua mente como um supercomputador de última geração. O problema é que, para ser seguro, você a está rodando com um software de 1985. É o software do empregado de fábrica, do funcionário que bate o ponto. Ele é excelente para seguir rotinas, mas é totalmente inútil para criar o próximo avanço digital. Você está no século XXI, mas sua mente ainda opera no modo industrial. Por isso, seu crescimento é linear e lento. O que é a mente visionária? É o momento em que você formata esse disco rígido antigo e instala o sistema operacional do futuro. É a coragem de ser o primeiro a abandonar o ônibus lotado da conformidade. O ônibus é seguro, previsível e vai te levar à média no prazo de 40 anos. O visionário entende que o tempo é seu ativo mais valioso e, por isso, ele planeja e constrói o seu jato particular. O jato exige risco, planejamento e investimento, mas ele controla a velocidade, o destino e o tempo. A sua mente hoje é um termostato programado para manter uma temperatura, o seu nível de conforto atual. A cada vez que você tenta sair, ele te puxa de volta para a zona segura. O visionário, por sua vez, transforma sua mente em um acelerador. Ele busca ativamente o desconforto, sabendo que a dor do crescimento é o único combustível que leva ao seu destino. Sua mente está programada para evitar riscos, porque o software de sobrevivência confunde risco calculado com perigo físico. Mas a riqueza digital e a influência de 6 dígitos só são alcançadas por quem sabe que o maior risco é não arriscar. A mente visionária olha para o caos do mercado e vê o que ninguém mais vê, a oportunidade. Enquanto a maioria está tentando seguir a receita e obtendo o mesmo bolo mediano, o visionário está estudando a química dos ingredientes e inventando a próxima grande sensação que fará a multidão correr atrás. Você está pronto para sair do ônibus da previsibilidade? Você está pronto para desligar o termostato e apertar o acelerador da sua mente visionária? Essa rebelião contra o seguro é o primeiro ato de poder, e ela precisa ser cimentada. Você não pode simplesmente querer essa liberdade. Você precisa forjá-la com a fusão de 3 forças que sustentam toda a conquista. Se você falhar em alinhar uma delas, todo o seu sistema entra em colapso. O segredo para dominar a mente visionária não é mágico. Ele é implacavelmente metódico. É a fusão de 3 elementos, e eu vou te dizer por que 99% das pessoas que tentam falham antes de completar a primeira milha. Elas não conseguem alinhar essas 3 forças. A mente visionária é o produto final de uma forja constante, onde o desejo ardente, a ação deliberada e a fé inabalável se fundem em uma liga indestrutível. Se você falhar em aquecer o fogo, ou se falhar na pressão, a liga se quebra e seu sonho se torna apenas mais uma boa ideia que morreu na praia. O primeiro elemento é o desejo ardente. Não me venha com "eu gostaria de ter mais dinheiro" ou "seria legal ter um negócio próprio". Isso não é desejo, é um hobby. O desejo ardente é a chama, é a obsessão. É o que faz você levantar da cama antes do despertador. É o que te mantém acordado quando a maioria está dormindo. É a convicção emocional tão intensa que ela transforma o seu querer em precisar. O visionário não deseja o sucesso, ele o exige, porque ele vinculou seu desejo ardente a um propósito que transcende o dinheiro, seja a liberdade da família, a resolução de um problema global ou a criação de uma obra que durará séculos. Sem esse fogo, o motor nem sequer liga. O seu desejo tem que ser tão quente que derrete o medo da crítica, o medo do fracasso e a preguiça. Se o seu desejo for apenas morno, ele será facilmente apagado pelo primeiro vento contrário. Mas o desejo ardente, sozinho, é apenas energia desperdiçada. É o motor ligado no neutro, queimando combustível sem sair do lugar. Ele precisa ser traduzido em algo físico. A ação deliberada. O visionário não sonha apenas fora da caixa. Ele constrói fora da caixa. A ação é o corpo físico do seu desejo. É o que separa a intenção da execução. Ação deliberada não é ser ocupado, é ser estratégico.
É fazer o que a maioria procrastina. É buscar o conhecimento especializado que ninguém mais tem. É pegar a ideia que a sua mente visionária concebeu no silêncio e transformá-la em um produto, um serviço, um código que o mercado possa valorizar. A mente visionária não espera a perfeição. Ela age e ajusta. Ela entende que a ação é a única linguagem que o universo e o mercado entendem. E, finalmente, a fé inabalável. Essa não é a fé que espera milagres de cima. É a fé que nasce de dentro. É a convicção, cimentada pelos seus próprios passos de ação, de que seu desejo ardente é realizável. É o que permite que o visionário suporte o período de tempo, que pode durar anos, entre a semeadura, a ação e a colheita, o resultado financeiro. A maioria das pessoas tem a ação e o desejo, mas a fé delas é frágil, e elas desistem na primeira piada, na primeira falha, no primeiro mês sem lucro. O visionário é a prova de críticas porque a sua fé é mais poderosa do que o ruído externo. Você só conseguirá essa fé quando fundir de forma absoluta as três forças. Se uma delas estiver fraca, o sistema colapsa. Você está sentindo a fricção? Esse é o som do desalinhamento. A mente visionária entende que o fracasso da maioria não é por falta de desejo. Eles querem. E não é por falta de ação. Eles trabalham. O fracasso acontece na falha de fusão desses três elementos. Se você se identifica com uma dessas três tragédias, preste atenção, pois estou diagnosticando o seu ponto fraco. 1. O sonhador paralítico. Desejo forte mais ação fraca. Você tem a visão, o desejo é intenso, mas você é mestre em procrastinar e em paralisia por análise. Você passa meses consumindo informação, lendo, planejando, mas nunca lança, nunca vende, nunca se expõe. Seu motor está ligado, mas a transmissão está quebrada. Você tem a ideia, mas falta a disciplina de traduzir o pensamento em esforço físico. Seu desejo não é quente o suficiente para derreter seu medo da crítica e seu vício em conforto. 2. O ocupado sem rumo. Ação forte mais desejo, propósito fraco. Você trabalha 60 horas por semana. É eficiente, é pontual, mas odeia o que faz. Sua vida financeira é previsível e seus resultados não crescem. Você é o motor que está rodando no máximo, mas sem volante, apenas queimando combustível. A sua ação é escrava de um sistema e não é serva de um sonho próprio. Você confunde estar ocupado com ser produtivo. Por falta de um propósito ardente, sua energia se dispersa em 1000 direções. 3. O quebra-mole. Ação forte, mais desejo forte, mais fé fraca. Você começa com o pé na porta. Lança, vende, tem resultados iniciais. Mas na primeira grande crítica, na primeira perda de dinheiro, ou no primeiro ano sem lucro, você desmorona. Você duvida da sua visão. A sua fé é um vapor fino, facilmente dissipado pelo vento da realidade. Você volta para o seguro e perde tudo o que construiu. A mente visionária não sofre com esses sintomas porque ela força a fusão. Ela não espera que as forças se alinhem. Ela cria o campo de energia para que isso aconteça. E o segredo desse campo de energia é a clareza absoluta. A sua mente não pode fundir um desejo vago. Ela precisa de um alvo. Você precisa escrever seu objetivo principal com tanta exatidão. Você precisa visualizá-lo com tanta emoção diariamente que a sua fé e o seu desejo se tornam uma única e mesma coisa no seu subconsciente. É a ação mental da autossugestão que cimenta o desejo ardente e a fé inabalável. Quando você faz isso, sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna uma força de projeção. Você se alinha com o universo e o universo começa a conspirar a seu favor. Você está pronto para entender como essa mente projeta a realidade? Você fez a fusão. Você forçou o alinhamento do desejo, da ação e da fé. Agora, sua mente está pronta para fazer o que foi projetada para fazer, projetar uma nova realidade. E ela projeta essa realidade porque se move em um eixo que o mundo comum não consegue mapear, o eixo da imprevisibilidade. Entenda, a mente visionária não apenas pensa fora da caixa, ela destrói a caixa. E o que é essa caixa? A caixa é a previsibilidade, é a expectativa do seu concorrente, é o caminho óbvio, é a taxa de juros do seu banco, é o consenso da manada. Tudo que é previsível tem valor baixo e está fadado à mediocridade. Se o seu plano se parece com o plano de todos os outros, o seu resultado será, no máximo, o resultado de todos os outros. O segredo do crescimento exponencial não é trabalhar mais, é trabalhar diferente, é ser imprevisível. Pense nos grandes inovadores do seu tempo. Eles não perguntaram, como eu melhoro o que já existe? Eles perguntaram,
Como eu crio algo que torna o que existe obsoleto? Eles ignoraram a trilha. A imprevisibilidade sustentada pela sua mente visionária é o que te dá a vantagem competitiva brutal no mercado digital de hoje. Enquanto seus concorrentes estão copiando a última tendência, você está construindo a próxima. Enquanto eles estão presos no pensamento linear, A leva a B que leva a C, você está operando no pensamento quântico. A pode levar a X que pode levar ao Z. Essa é a essência do pensamento fora da caixa, mas isso exige coragem. Exige a coragem de ser contrário. Quando a manada está correndo para a esquerda, para o medo, para a distração, para a escassez, o visionário corre para a direita, para o foco, para a criação, para a abundância. Exige a coragem de ser adaptável. O mercado de hoje é rápido. O método que funcionou há 6 meses é lixo hoje. Sua mente visionária não se apega a um método, ela se apega ao propósito. Ela é 100% inflexível quanto ao destino final, mas é 100% fluida e maleável quanto ao caminho. Você está constantemente testando, falhando, ajustando e voltando para a arena, sabendo que cada erro é apenas um experimento fracassado, não uma falha pessoal. Mas por que a maioria das pessoas não faz isso? Porque elas preferem a segurança da caixa. Porque ser imprevisível atrai a crítica. O mundo previsível odeia quem ousa ser diferente. A sua visão será ridicularizada e o seu método será questionado até que você atinja o sucesso. E é neste ponto que a mente visionária precisa de sua segunda força. Quando você decide ser imprevisível, quando você começa a fugir da caixa de 40 por 40, o mundo previsível vai reagir. Eles vão te caçar, vão rir da sua visão, vão questionar sua sanidade e, na maioria das vezes, vão tentar te puxar de volta para o nível de pensamento deles. O fracasso da maioria não é por falta de talento, é por falta de blindagem contra a negatividade do ambiente. O crítico, o cínico, o descrente, é um ladrão de sonhos que opera de forma silenciosa, mas letal. Ele não rouba seu dinheiro, ele rouba a sua fé. Ele injeta o veneno da dúvida diretamente no seu subconsciente e a frágil fusão do seu desejo ardente e da sua fé inabalável se quebra. É por isso que o visionário nunca jamais opera sozinho. É aqui que entra o segredo mais poderoso de toda a filosofia da conquista, o poder da aliança estratégica, ou, como eu chamo, a mente mestra. Este princípio afirma que a coordenação do conhecimento e do esforço de 2 ou mais mentes, em um espírito de perfeita harmonia, para a conquista de um propósito definido, cria uma terceira força, uma mente superior, invisível e intangível, que é mais poderosa do que a soma das partes. Pense nisso. 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 10. Você não precisa carregar o peso da sua visão sozinho. O visionário é aquele que sabe multiplicar sua inteligência, sua energia e sua resiliência através das pessoas certas. A mente mestra é o seu campo de força contra a negatividade. É a sua sala de estratégia onde o medo não pode entrar, porque ele é imediatamente dissolvido pela inteligência e pelo conhecimento combinados. Mas atenção, esta é uma lei que funciona nos 2 sentidos. Da mesma forma que a mente mestra pode te levar a alturas inimagináveis, a aliança errada pode te arrastar para o fundo do poço da mediocridade. Se você se cerca de pessoas que não leem, que não se esforçam, que só falam de problemas e buscam culpados, você não está em uma aliança. Você está em um círculo de sabotagem. O pensamento e a atitude deles se infiltram na sua mente visionária como um vírus e destroem a sua capacidade de ser imprevisível. O preço da mente mestra é alto. Você precisa ser brutalmente honesto sobre quem você permite que tenha acesso ao seu pensamento. Você precisa romper com as âncoras da mediocridade. Olhe agora para 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Elas são a sua mente mestra ou são o seu maior limitador? Se você foi honesto consigo mesmo e descobriu que seu círculo íntimo está te travando, o visionário não negocia com a mediocridade. Ele executa a cirurgia. A mente visionária exige um ambiente de alta energia e 0 tolerância ao cinismo. O primeiro passo prático é o corte implacável de toda âncora emocional que te puxa para o passado. O tempo gasto com pessoas que não acreditam em nada é o seu maior custo de oportunidade. Mas não basta cortar, você precisa construir. E essa construção obedece a regras rígidas. A primeira regra do Mastermind: a aliança deve ser funcionalmente diversa. A maioria das pessoas busca amigos que pensam como elas. O visionário busca parceiros que pensam diferente. O objetivo da mente mestra não é a concordância, é a sinergia.
Você não precisa de 5 arquitetos para construir uma casa. Você precisa de um arquiteto, um engenheiro, um mestre de obras e um especialista em finanças. Você deve ter no seu círculo alguém que é um mestre em execução, outro em ideias e outro em análise e crítica construtiva. A fraqueza de uma mente deve ser a força da outra, e todas devem ser dedicadas ao seu propósito. A segunda regra do Mastermind: o preço da entrada é o compromisso mútuo. A aliança não pode ser unilateral. Todos devem estar buscando um propósito de alto nível, e todos devem dar mais do que recebem. Não é um clube social, é um pacto de alavancagem. Você está ali para proteger a visão deles tanto quanto eles estão ali para proteger a sua. Esse compromisso mútuo cria um campo de energia onde a dúvida morre, porque ela é imediatamente combatida com 10 diferentes perspectivas e soluções. Quando você enfrenta um problema que parece impossível, seu mastermind o vê como um desafio fascinante, e em 10 minutos vocês encontram 10 soluções diferentes. Essa multiplicação de inteligência é o que te permite ser imprevisível no mercado. Você não está mais limitado à capacidade de solução da sua própria mente. Esta aliança é o seu escudo externo, o seu exército pessoal que protege o seu desejo e a sua fé contra o ruído do mundo. É o que permite que você sustente a sua mente visionária. Mas agora que você tem a força externa, o mastermind, e a força interna, a fusão, desejo, ação, fé, você precisa de algo que amarre tudo isso no dia a dia. Algo que garanta que no meio do caos você mantenha o leme firme. Você precisa de foco implacável. E é aqui que entra o segredo final da mente visionária. A arte da concentração absoluta no alvo, que é o que separa o visionário de todos os outros. Agora você precisa de um sistema que direcione essa potência toda e a blinde contra o maior ladrão da riqueza na era digital: a distração. O inimigo não é a concorrência. O inimigo é o ping da notificação. O inimigo é a incapacidade de dedicar 2 horas ininterruptas ao seu propósito principal. E é aqui que entra a força final e mais crucial da mente visionária: a concentração absoluta. O sucesso em sua essência não é sobre a inteligência que você tem, mas sobre a aplicação concentrada da inteligência que você usa. Pense no Sol. Os raios solares dispersos são apenas calor, mas quando você os concentra através de uma lente, eles se transformam em um laser capaz de cortar metal e gerar energia. Sua mente é o Sol. A mente visionária é a lente. A maioria das pessoas permite que seus pensamentos se dispersem em 1000 direções. Checam o e-mail, respondem a mensagem, voltam para a tarefa, pensam no almoço, olham a rede social. Elas têm intenções de sucesso, mas não têm foco de sucesso. Elas estão atoladas no multitasking, que para a mente é apenas a arte de fazer várias coisas mal feitas ao mesmo tempo. O visionário, por sua vez, treina o seu cérebro para ser um laser. Ele sabe que a única forma de gerar poder exponencial é através do esforço concentrado. Como você treina esse laser? Você destrói o vício em input. Você disciplina o que entra na sua mente, informação, e o que sai, produção. Você estabelece blocos de tempo não negociáveis, onde a única coisa que existe é o seu propósito principal definido. Não há celular, não há e-mail, não há ruído. Você entra em um estado de flow, onde a sua produtividade em 30 minutos supera a produtividade do amador em uma semana inteira. Essa concentração não é um talento, é uma disciplina diária, um hábito que você força. O visionário é aquele que sabe exatamente o que ignorar, e ele ignora tudo o que não contribui diretamente para a sua meta. Esse é o segredo da velocidade. O que o mundo chama de sorte é, na verdade, a consequência do esforço concentrado de alguém que passou horas no silêncio da sua própria mente, fazendo o trabalho que a maioria não está disposta a fazer. Essa concentração te dá o poder de ver o próximo passo com clareza. Essa clareza absoluta, esse foco implacável que permite à mente visionária ver o caminho, enquanto todos enxergam apenas o nevoeiro, tem um custo: a renúncia. O segredo final e mais amargo é que você precisa estar disposto a dizer não para o 99% que te puxa para a mediocridade. A sua vida não é ruim por causa do que você faz. Ela é ruim por causa do que você deixa de fazer porque está ocupado com o que é trivial. O visionário não sacrifica a família ou a saúde. Ele sacrifica o desperdício. Ele sacrifica a rolagem infinita nas redes sociais, as conversas vazias, o vício em notícias negativas e o conforto da previsibilidade. Ele troca o prazer imediato, a distração, pela recompensa exponencial,
a liberdade. Se você quer a mente visionária, você precisa proteger seu tempo, sua energia e seu foco com a ferocidade de um leão. Você precisa se tornar um curador brutal do que entra na sua cabeça e do que sai dela. O visionário entende que o tempo gasto construindo os sonhos dos outros é a forma mais sutil de pobreza. E ele escolhe, a cada hora, a cada notificação, a cada clique, investir na única coisa que realmente pode mudar seu destino, a sua própria visão. A mente visionária não é um dom. Ela é um projeto de engenharia interna. E agora, você tem o manual. Você aprendeu que ela é a fusão do desejo ardente com a ação disciplinada. Ela é o escudo do mastermind contra a crítica. Ela é o laser da concentração absoluta que fatia a distração. Você pode ter vindo aqui procurando por um hack ou um atalho. Eu te dei o que é muito mais valioso, um sistema completo. E é aqui que o caminho se divide. A maioria das pessoas vai fechar este vídeo, sentir a inspiração e voltar para a fila da previsibilidade. Elas vão deixar a mente visionária adormecida. Mas você não. Você chegou até aqui porque tem a fome, a disciplina e a coragem que a maioria não tem. A decisão mais importante da sua vida não está no futuro. Ela está agora. Você vai pegar esse manual e começar a forjar sua nova mente? Ou vai voltar para a caixa de 40 por 40? Se você está pronto para abandonar a caixa e se unir à minoria que cria a própria realidade, eu tenho um desafio final para você. Declare sua rebelião. Eu quero saber a sua decisão. Comente abaixo, em voz alta, para quebrar o ciclo de autossabotagem e declare sua intenção. Eu destruirei a caixa. Junte-se à elite. Inscreva-se neste canal. Aqui é onde nos reunimos para afiar a mente visionária e trocar a mediocridade pelo método. Se esta mensagem acendeu uma faísca em você e forneceu a clareza que faltava, mostre ao algoritmo que este conhecimento tem valor. Deixe seu like agora. Eu te vejo no caminho da imprevisibilidade. Eu te vejo no topo.